Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão conosco via Avivamento da Fé TV, através do Facebook e através do YouTube. Seja muito bem-vindo nessa noite tão especial. Todas as quintas-feiras, às 10 da noite, temos esse encontro marcado no programa Inteligência Emocional e a Bíblia. E nós estamos numa escalada através da Bíblia, falando sobre relacionamentos inteligentes. Então nós começamos a série falando sobre relacionamento com Deus, depois relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento profissional, relacionamento social, e hoje nós vamos falar sobre relacionamento com a igreja, entre pessoas da igreja. E na semana que vem, fechando essa série, nós vamos falar sobre relacionamento consigo mesmo. Esse da próxima semana, então, você não pode perder, vai ser muito especial, porque se você não se relacionar bem com você mesmo, as outras coisas ao redor não vão bem. Então vai ser muito importante e interessante preparar aqui para você de melhor. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que já está conosco aí. Boa noite, Kézia. Boa noite, paz do Senhor, bem-vindo. E vamos aprender mais um pouquinho sobre relacionamento. É isso aí, também quero cumprimentar aqui nosso fiel escudeiro, Ismael Pereira, o DJ, aquele que solta as músicas, aquele que prepara tudo aqui, chega, está tudo preparado, uma bênção de Deus. E quero também já agradecer a presença de todos vocês aí. Então, é o seguinte, vamos lá. Hoje, na sequência, nós vamos falar sobre relacionamento com a igreja. E quando eu falo relacionamento com a igreja, como eu disse anteriormente, eu não estou falando de parede, bloco, cimento. Igreja é um corpo vivo, ligado em Cristo, e que nós temos que saber como lidar. Então, eu peguei como referência a igreja primitiva, como era. Hoje, nós temos tempo diferente, cultura diferente, e nós vamos trazer algumas dicas, alguns aconselhamentos para uma boa convivência com os membros da igreja nos tempos atuais. Então, vamos pedir para a Kézia ler para a gente Atos capítulo 2, do verso 42 até o 47, para nós começarmos aqui a discorrer. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que coisa linda, né? Então, nós temos que ter como referência sempre como tudo começou, né? Como nós estamos diferentes, né? Como tudo começou e como é que está hoje, né? Com a modernidade, não precisa nem falar agora com essa pandemia, né? Que isso aí teve que ser extirpado por um tempo, né? Estamos ainda numa situação bem delicada, mas tem 4 coisas base aí que está no versículo 42 que a Kézia leu. E perseveraram, primeiro, na doutrina dos apóstolos, segundo, na comunhão, terceiro, no partir do pão, e quarto, nas orações. Então são os 4 elementos base aí da igreja primitiva. Quando fala aqui na comunhão, está falando aqui na verdade a linguagem no grego seria koinonia, né, que é a comunhão dos santos aí, que tudo tinham em comum. E conforme a Kézia leu aqui, o negócio era tão profundo que um vendia a propriedade e repartia com todos, então tudo tinha em comum. Eles se encontravam todos os dias, né, e partiam pão em casa, né, então devia fazer um rodízio ali na casa das pessoas, e era tudo com singeleza de coração, ou seja, era tudo de bom grado, não era nada assim medindo esforços para fazer. Então, o que nós aprendemos, né, que a igreja é caracterizada pela comunhão
que mantém com o Senhor Jesus Cristo e pela unidade espiritual dos membros. Então, todo o corpo tem que estar ligado em Cristo e com a unidade, né, ligada entre os membros. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou, né, que o reino, quando ele é unido, ele prevalece. Mas quando ele é dividido, ele não fica de pé. Pois a divisão é o primeiro sinal de derrota para qualquer grupo de pessoas. Vou repetir. A divisão é o primeiro sinal de derrota para qualquer grupo de pessoas. Então, até os reinos mais poderosos, o próprio Império Romano, né, quando começou muita divisão, muita traição tinha, né, as pessoas derrubavam os imperadores e tudo mais, já era sinal que ia se desfazer e o Império Romano foi desfeito, né? E Jesus nos ensina algo, né, quer dizer, em Mateus 12, 25, vamos lá? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ele foi bem claro. E em que contexto aconteceu isso aqui? Jesus estava expulsando demônios, e os fariseus, com inveja, porque a palavra deles se constituía tão somente em letras, não tinha poder de Deus nem nada, eles falaram assim: olha, ele expulsa os demônios por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. E aí Jesus virou para ele e falou assim: como assim? Todo reino dividido contra si mesmo, ele não fica de pé. Como eu vou expulsar demônios em nome dos demônios? Isso não existe, né? Então o reino, se entre si ele está dividido, ele não fica de pé. E a igreja é o reino de Deus na terra. A igreja não pode estar dividida. Esse é um primeiro princípio. A igreja dividida, ela causa problema. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de placa de igreja, né? Igreja como um todo, né? De ter comunhão uns com os outros. E se você faz parte de uma determinada instituição, de uma igreja, faz parte dela, você tem que vivenciar ela, você tem que honrar ela, né? E ter comunhão com as pessoas que fazem parte dela. Então o primeiro ponto aqui é esse: um reino dividido contra si mesmo não fica de pé. Então, primeira coisa, para ter relacionamento e ter comunhão, não pode ser um reino dividido. 1 Coríntios 6 e 7 também tem um outro esclarecimento, né? Tem, 1 Coríntios 6, 7. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Verso 8, lá embaixo. Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Os problemas que o apóstolo Paulo enfrentou na igreja dos Coríntios, né? Porque eles tinham muitos dons espirituais, todos os dons espirituais, mas tinham muito problema. E aqui o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele fala assim: olha, em vez de vocês resolver a causa entre vocês, vocês levam para um juiz que é um juiz iníquo, que nem conhece o que é a igreja, o corpo de Cristo, para julgar a causa de vocês. Vocês mesmos ficam se roubando, vocês mesmos ficam se maltratando, vocês mesmos fazem mal uns para os outros. Em vez de você resolver as questões entre vocês, vocês pegam e colocam a causa lá na justiça para um juiz que nem sabe quem é Jesus. Então, ele dá um alerta para todos eles, para que eles realmente tenham uma postura diferente. É lógico, eu acho que se alguém é defraudado, eu sou sempre a favor disso, vou dar meu posicionamento. Eu separo muito as coisas espirituais das coisas do dia a dia, né? Por exemplo, se eu fui maltratado num comércio que eu fui, se me passaram a perna, se eu comprei X e me entregaram Y, eu vou atrás, né, dos meios legais para resolver. Eu faço isso. Mas, por exemplo, quando nós estamos falando dos domésticos da fé, quando nós estamos falando dos irmãos, a primeira coisa é resolver direto com ele, né? Chegar e falar assim: olha, vamos resolver direitinho entre nós aqui para não ter problema, né? Porque não é sair levando a causa sem ter uma conversa antes. É lógico, se a pessoa não resolver, tem os meios legais para isso, né? Então vamos lá, vamos falar aqui de 4 fatores-chave para o relacionamento entre irmãos que constava na igreja primitiva. Então, os 4 pontos que é de Atos 2,42. E perseveraram: 1. Na doutrina dos apóstolos, 2. Na comunhão, 3. No partir do pão e 4. Nas orações. Então,
vamos ver no que consistia a comunhão da igreja primitiva. Primeiro, eles viviam uma unidade doutrinária. Não pode haver perfeita união sem unidade doutrinária. Lucas nos informa que os cristãos primitivos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Não era uma doutrina qualquer. Tratava-se do ensinamento emanado do colégio apostólico constituído pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o que os discípulos aprenderam de Jesus pessoalmente, né? E quando se fala do apóstolo Paulo, depois de todo o contato que ele teve com o próprio Jesus, né? Lá em Damasco, e foi também por muitas revelações, depois fez parte do concílio. Então, essa unidade doutrinária fez que eles ficarem juntos, né? Porque não adianta, dentro de uma mesma igreja, ter pensamentos totalmente diferentes. Nós somos seres únicos, nós somos seres pensantes, mas quando se fala da doutrina de Cristo, da doutrina que a Bíblia está dizendo dos apóstolos, porque na verdade os apóstolos aprenderam de Cristo e passaram para nós no Novo Testamento, não pode haver dúvida em relação à unidade doutrinária. Depois eu vou falar no final aqui da diferença de união e unidade, tá bom? Então, na unidade doutrinária eles não tinham dúvida. Segundo, a unidade na própria comunhão. Então, vou te dar aqui uma definição de comunhão: realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de modo de agir, de modo de sentir, da sua identificação. Então, a comunhão é isso, é a mistura de tudo isso. Pessoas que têm comunhão, elas realizam algo em comum. O que nós realizamos algo em comum na igreja? Adoração a Deus, relembrar os momentos de sofrimento e dor do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, na Santa Ceia, mas principalmente a sua ressurreição. Adorar ao Senhor com os louvores, orar na igreja, que é casa de oração. A gente se reúne, né, para ter uma comunhão plena com os irmãos, né, com Deus e com os irmãos. Mas essa comunhão, ela pode ser abalada pelas ameaças que tem. Na época da igreja primitiva começou a aparecer algumas seitas. Então, por exemplo, as seitas aparecem quando o indivíduo ou o grupo apresenta uma doutrina contrária aos profetas e apóstolos do nosso Senhor Jesus. Lembra-se que está escrito na Bíblia, fala da doutrina de Balaão. Olha, vocês seguiram a doutrina de Balaão, está em Apocalipse 2,14. Eu pedi para a Kézia ler para nós. Apocalipse 2,14. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, e os qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, está falando de Balaão, por exemplo, é aquele que é contra, né, os ensinamentos bíblicos. Balaão, aquele que amaldiçoou o povo de Deus por dinheiro, né? Então está falando o quê? De alguém que vai contra, né, a doutrina dos apóstolos, né, doutrina do Senhor Jesus Cristo, passado pelos apóstolos e passado para nós. Eu estou falando de doutrina de salvação, tá? E aí você vê que aqui fala de que no meio da igreja primitiva começou a aparecer pessoas com essas doutrinas contrárias, e uma delas foi chamada de doutrina de Balaão. E aí Apocalipse 2,20 vai falar dos ensinos de Jezabel. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, você vê que a idolatria e a prostituição, ela começou a entrar, e foi relembrado, né, o que Jezabel fez no passado, né? Jezabel, todos sabem os males que ela causou, né? Mulher do rei Acabe, e tantas coisas ruins que aconteceram nessa época de Israel. Então, muitos são os que mergulham nas profundezas de Satanás, apresentando-se como especialistas no conhecimento de Deus. Aí tem Apocalipse 2,24, para fechar. Apocalipse 2,24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira,
a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei. É isso aí. Então, do que for aprendendo, as pessoas começaram a dar ouvido a outros ensinamentos, outras coisas, e teve problema. Então, a comunhão, as heresias que podem aparecer, elas podem atrapalhar a comunhão da igreja, né, que estão seguindo no mesmo raciocínio, numa mesma linha. Então a heresia causa divisão também. A heresia em si já é uma divisão. Essa recomendação de Paulo não deve ser esquecida, né, que está em Tito 3,10. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Então chega um ponto que já tem que ser evitado. Então é importante ter a comunhão e todos estarem no mesmo espírito de adoração. Terceiro, unidade no partir do pão. Os crentes primitivos mantinham uma comunhão tão intensa entre si que se reuniam com alegria e singeleza de coração, né, para celebrar a Santa Ceia, que era o partir do pão. E eles em Cristo e Cristo em cada um deles. Pode haver, né, uma comunhão mais plena do que essa? Não era simplesmente uma cerimônia, era a festa da qual lembravam-se da morte e ressurreição de Cristo, a expressão que é mais sublime do amor divino. Então, eles se reuniam, né, onde a Kézia leu no início, e uns comiam na casa dos outros e celebravam a morte e ressurreição de Cristo, né, se reuniam, porque antes não tinha os templos que nós temos hoje. As reuniões eram nas casas, né? As igrejas começaram nas casas, assim como o avivamento da fé começou numa casa, na sala de uma casa, e outras igrejas mais. Então, essa coisa do partir do pão, dessa reunião, eu acho muito importante, gente. Na igreja, nós viemos aqui no horário do culto, chegamos na igreja, e tão somente o culto começa, e adoramos a Deus e tudo mais, e aí o culto termina, ainda mais no momento de pandemia, todo mundo tem que ir embora, né? No domingo mesmo tem 2 cultos, não pode ficar essa circulação, mas quando tudo isso voltar ao normal, uma coisa que é muito importante, eu julgo ser importante, é ter esses momentos de comunhão, de descontração, de convidar um irmão para comer um churrasco, de fazer um almoço, um banquete para algumas pessoas. Não dá para fazer com todo mundo, né? A situação é totalmente outra da realidade naquela época em Jerusalém, mas é justamente aí que nós temos comunhão. Eu vou dar aqui um exemplo da experiência que eu tive nos retiros, quando eu era líder da Uma Fé. Nós fazíamos algumas gincanas, e eu sei que por muitas pessoas foi julgado isso. Pessoas diziam: poxa, mas isso aqui vai virar brincadeira, palhaçada, nós viemos adorar a Deus, e fica essas brincadeiras. E talvez muitos não entenderam o objetivo que eu queria trazer mesmo, no que eu acreditava. Sabe o que eu fazia? Eu falava assim: olha, nós vamos fazer uma gincana, mas ninguém é para espalhar todo mundo, é para fazer sorteio, e eu quero que quem é da sede se mistura com congregação X, com congregação Y, e aí todos eles se misturaram. Essa que era a minha exigência. Sabe o que aconteceu? Eles tinham um momento junto, um momento de comunhão, um momento de alegria, um momento de estar junto, conhecer pessoas novas. Sabe o que acontecia? Depois do culto seguinte, as pessoas que eram das congregações vinham aqui na sede, e era uma alegria tremenda, parecia que você conhecia há muito tempo, porque tiveram uma história juntos. E você tem que convir comigo que na igreja hoje, você dá paz do Senhor para algum irmão, para alguma irmã, você não sabe se está passando necessidade, você não sabe como que é a vida da pessoa, você não sabe onde ela mora, você não sabe como é a família. Parece um bando de Melquisedeque, né? Você não sabe nem da onde veio, nem para onde vai, né? Então, isso é triste, isso é bem lamentável, né? Eu sei que numa igreja grande como a sede mundial isso é mais difícil, e tem muitos irmãos de igrejas menores, eu tenho contato com alguns de congregações que cultivam essa cultura, né? Uma coisa aqui, o pastor Fábio do Rio Grande do Sul está com a gente aqui na programação. O pastor Fábio dá um show, né, em relação a isso. As pessoas, não é comum as pessoas irem num lugar que é longe, essas pessoas se esforçam para pegar um avião, ter essas despesas para chegar na casa dele, porque
Lá o Fábio faz o almoço, faz o jantar, prepara café da manhã, leva o pessoal. Isso é uma coisa fantástica, essas coisas marcam para sempre, né? Marca para a história. Então, essas coisas têm que ser cultivadas. Tem algum momento, com pessoas diferentes, ampliar, né? Não formar as famosas panelinhas que o pastor Jair vive falando. Por mais é lógico, nós temos as preferências de pessoas que nós temos afinidade, mas é saudável, é bom que tenhamos essa comunhão de conhecer outras pessoas, não é verdade? Na verdade, quando você vai para a igreja, você já entra ali, né, numa comunhão com a igreja. E aí depois o que vem dessa comunhão? Relacionamento. É a fase que você vai conhecer a pessoa, vai se aprofundar mais assim, na vida da pessoa, conhecer suas aflições, suas dificuldades. E aí a parte da comunhão também entra em ação, né? Você já conheceu, está se relacionando e você como irmão, tendo essa comunhão, você começa a ser mais solícito, ajudar o irmão, pensar nas necessidades do irmão e vai juntar, fazer uma junção, relacionamento e comunhão. É verdade. Aqui na Família da Fé mesmo, que onde os grupos, né? Como é formado de grupos organizados, de senhoras, varões, jovens, eles sentam junto e tal. E eu sempre vejo, né, o pastor, quando eu estou no altar com o pastor, ele tem sempre essa preocupação, né? Se vê algum jovem que não está sentando junto, ele já pede para alguém ir lá trazer, para estar junto, né? Para fazer parte do corpo, fazer parte do grupo, né? Que é uma coisa também importante. Então, essa coisa que a Kézia falou aí de ter esse relacionamento é muito importante. Eu me lembro de pessoas que vieram para a sede mundial e falaram assim, eu vou sair. Mas por que você vai sair? Não, eu estou aqui já um mês ou 2 meses, eu não consigo me relacionar com ninguém, não dá certo e tal. Eu falei, não é assim. Participa do nosso ensaio, participa dos negócios fora culto, extra culto. E aí foi a dica matadora. Porque era através de alguma coisa que a gente fazia parte que as pessoas acabavam conversando, se relacionando e tinha amizade. Depois a pessoa se soltou, começou a cantar, começou a participar dos grupos e foi tremendo, né? Então, essa é a unidade no partir do pão, que é muito importante. O quarto é a unidade nas orações. Né? Lucas informa também que a comunhão na igreja primitiva tinha como base a oração. Né? E isso significa que as reuniões de clamor, de intercessão eram frequentes e poderosas. Haja vista que em certa ocasião, na força da oração daquelas pessoas, chegou a abalar a estrutura do prédio que eles estavam reunidos, né? Está relatado em Atos 4:31. Pedi para a Kézia ler para nós. Atos 4:31. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É bem isso. Você vê a força que tem a oração, né? E a oração, quando ela é unânime, eles oravam unanimemente. A igreja primitiva sempre você vai ouvir essa palavra. Unanimemente, eram unânimes. O que significa? Que eles, de fato, eles tinham unidade. Mesmo propósito de vida, e fazia diferença onde aconteciam os milagres e tudo mais, né? Nós somos um corpo só, e às vezes quando fala assim, vamos orar por essa causa, às vezes tem muitas pessoas, algumas pessoas que estão ali distraídas, com outro pensamento, isso atrapalha a unidade da igreja na oração, né? Então, isso aí é tremendo. Então, resumindo, tinha a unidade doutrinária, unidade entre os irmãos, que é a comunhão, unidade no partir do pão e unidade nas orações, né? É o que caracteriza a comunhão da igreja, né? Agora, você sabe a diferença de união e unidade? É lógico, né? Eu não vou aqui contra a Bíblia, que a Bíblia mesma diz assim que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas a unidade é uma coisa bem poderosa. Então, imagina que eu estou segurando aqui um saco de limão, imagina. Aquele saco que é todo trançadinho, né, que dá para ver os limão. Estou segurando esse saco de limão. E eles estão unidos. Aí imagina que eu faço um corte aqui embaixo. Eles estão unidos por pressão. Olha a diferença. Eles estão unidos por pressão. O saco está apertando todo mundo. Quando eu rasgo esse saco, e rasgar esse saco simboliza os problemas. Simboliza as provações. Simboliza as lutas. Quando eu rasgo esse saco, cada limão vai para o seu lado. Cai tudo espalhado no chão. Então essa suposta união, ela estava sob pressão.
quando teve um problema, quando teve um rasgo, cada um foi para o seu lado. Agora, quando você está em unidade, é diferente, é uma coisa mais poderosa. Imagina que esses mesmos limões entrem em unidade. Como é que isso é possível? Pega esse limão, corta ele, espreme e vai colocando uma jarra. Vai colocando uma jarra, vai colocando uma jarra. Não tem mais como separar. Eles estão servindo ao mesmo propósito. Qual que é o propósito? Nós vamos ser uma limonada. E não tem maior, menor, não tem mais novinho, mais passadinho. Eles estão todos misturados, estão unidos no propósito. Então, a unidade é mais poderosa do que a união. A unidade é aquela que você se mistura unidos no mesmo propósito. Amém? Então isso é importante, você ter isso no seu coração. E vamos falar um pouco destacar algumas coisas para você que nós estamos vivendo. Tem até que admitir que estamos vivendo, né, uma outra cultura, um outro tempo, mas os marcos não podem ser removidos, né? Então vamos destacar algumas coisas abaixo da boa convivência com os membros da igreja. Aqui vai ser muito mais o que você não deve fazer do que o que você deve fazer. Então você vai entender a importância de algumas coisas aqui. Então, sem remover o que nós falamos da igreja primitiva, né, que era a unidade doutrinária, a unidade entre os irmãos, que é a comunhão, a unidade no partir do pão e a unidade nas orações. Além disso, nós vamos fazer aqui um adendo de coisas que são importantes nos dias atuais. Então vamos lá. Primeiro, não fazer julgamento de outras pessoas. Repito, primeiro, não fazer julgamento de outras pessoas. Quer ler para nós Mateus capítulo 7, verso 1, que é bem conhecido, 1 e 2, né? Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, nós temos o ímpeto de julgar as pessoas, mas a Bíblia está afirmando que com o mesmo peso que você julga os outros, você vai ser julgado. Então é aquela coisa que eu sempre falo: não julgue alguém só porque o pecado dela é diferente do seu. Vou repetir essa frase: não julgue outra pessoa só porque o pecado dela é diferente do seu, porque você também tem. Pode até ser diferente, mas você tem. Então, está dizendo aqui, uma coisa para ter um bom relacionamento com os irmãos da igreja: não fazer julgamento. A pessoa chegou na igreja, a pessoa é diferente de você, tem suas características, e respeitar o tempo. Tem pessoas que têm uma conversão assim instantânea, como a mulher samaritana de João 4, que virou a missionária no primeiro dia e trouxe a cidade toda aos pés de Jesus. Mas tem aquelas pessoas que levam mais tempo, é mais difícil, né? Então tem que ser um trabalho a se fazer. Então não julgue ninguém, porque a pessoa você pode até julgar por uma coisa, um pecado dela, mas o seu é diferente. Item 2, não querer ser mais que ninguém. A disputa de quem é mais do que outro é vergonhosa. Kézia vai ler para nós Lucas 9:46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Isso aqui é entre os discípulos. Eles estavam discutindo quem seria o maior entre eles, né? E vou te dizer uma coisa, é triste. Eu me lembrei agora da pregação do Neemias Santos, a última vez que o pastor Neemias esteve aqui. E ele falou que quando foi ao redor da mesa na última ceia, o Jesus ficou decepcionado, porque tinha 12 discípulos, que por acaso também eram 12 apóstolos, mas não tinha nenhum servo para lavar os pés um dos outros. Isso está em João 13, e Jesus teve que tomar a iniciativa e lavar os pés. E é triste quando você não tem esse espírito de servir, não se sente servo de Cristo. E quando você serve outra pessoa, você está servindo a Cristo. Quando maior é o que serve do que o que é servido, a Bíblia fala. Então, quando o ato de servir alguém é um ato de nobreza. A disputa de ver quem prega mais, quem canta mais, quem fala melhor, isso é uma vergonha. É uma vergonha diante do trono de Jesus, diante da presença de Jesus. Essa disputa, o Senhor Jesus Cristo,
eu imagino que quando ele vê isso, igual viu com os discípulos, me faz lembrar da igreja de Laodiceia, que era morna, e Jesus disse assim, ó, vocês não são nem frio nem quente, então vocês são mornos, eu estou com vontade de vomitar vocês da minha boca, né? É forte, mas uma disputa assim é uma coisa terrível e vergonhosa. E gera disputa, gera a frustração, porque às vezes gera uma disputa, mas você pode disputar, lutar, se não for o propósito que Deus tem de te pôr em algum lugar, vai ser em vão. Exatamente. Aí Jesus, nessa cena aqui mesmo, ele pega uma criança e põe, é a cena que ele põe a criança no meio e fala assim, olha, se vocês não fizerem como essa criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. O que tem de especial na criança? Ela faz as coisas, mas ela não tem maldade. Alguém acabou de brigar com ela, ou até bater. Ela daqui a pouco está fazendo carinho, daqui a pouco esquece. A criança é tremendo, né? Como é o coração de uma criança. E aí Jesus pega esses marmanjos e fala assim, ó, vocês não fazem que nem essas crianças, vocês nem no reino do céu vocês vão entrar. Então, não deve haver essas disputas, é coisa totalmente inaceitável. Terceiro, viver em unidade com o corpo de Cristo, que é a igreja, honrando todos os membros de igual forma. Então, tem um versículo aqui que eu deixei, deixa eu ver. Tem 1 Coríntios 12, 21 e 22. Kézia. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Olha que coisa tremenda. Muitas vezes a pessoa tem uma posição, dirige culto, prega, canta, e por algum momento ela é tentada a pensar que é melhor ou maior, né, do que outra pessoa. Jesus disse uma vez assim, dos homens nascidos de mulher, não tem ninguém maior que João Batista que nasceu, porque ele preparou o caminho do Senhor. Mas eu quero te afirmar que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, as coisas no reino dos céus é totalmente diferente. Então, como ter um bom relacionamento na igreja? Você precisa entender que a sua posição não te acrescenta nada. Se você tem alguma posição que é diferente de alguém, ou julga o irmão que porque está lavando o banheiro, porque está arrumando alguma coisa, porque faz alguma coisa, se você faz esse julgamento de valor, você infelizmente não entendeu nada do que Jesus veio fazer na terra. Porque ele sendo Deus, ele jamais diminuiu alguém. Jesus sendo Deus na terra, ele não desprezou ninguém, não diminuiu ninguém, né? E uma pessoa, quando ela precisa diminuir alguém para ela crescer, ela precisa ser curada. Essa pessoa tem problema. Verdade. Eu concordo, né? Eu vi o pastor já falar sobre isso, que tem uma expressão de João meio infeliz, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Entendemos o que João quis dizer, mas vamos falar um pouco feliz também, porque temos que já ser pequeno, né? Às vezes a pessoa já se julga grande, e aí começa errado, né? Jesus já é grande, né? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí nós devemos ter essa consciência de nunca diminuir alguém. Isso é um primordial aqui para os relacionamentos. Quarto, ter consciência que na igreja há diversidade de dons e de personalidades. Respeite quem é diferente de você. Somos todos imagem e semelhança do Criador. Quando você fala que alguém é feio, você está dizendo, Deus, o Senhor é feio. Quando você acha que alguém é menor que você, é insuportável, qualquer coisa que você pensar de alguém, você pode até não ter afinidade, mas todos, sem exceção, é a imagem e semelhança do Criador. E quando você julga muito a pessoa e diminui ela e você fala coisas terríveis para ela, é como se você estivesse reprovando o que Deus fez, falando assim, o Senhor errou em fazer essa pessoa.
E por mais terrível que ela seja, por mais que foi pessoas que fizeram atrocidades, ela foi feita à imagem e semelhança do Criador. E às vezes é difícil para a pessoa aceitar isso, né? E uma coisa que você tem que entender é que pessoas têm personalidade diferente, têm perfis diferentes. Eu sempre falo, gosto de falar, né, que eu estudo perfil de comportamento, então as pessoas têm comportamento diferente, ela tem um perfil diferente. E você tem que... E não tem perfil melhor nem pior, tem perfil diferente, né? Aquele que fala demais, é todo esbaforido, é rápido, é não sei o quê. Aí você julga essa pessoa porque ela é assim. Aí se a pessoa é quietinha, vão julgar a pessoa porque é quieta. Aí se é uma pessoa que ajuda todo mundo, fala, você é trouxa, você ajuda todo mundo. Aí se é uma pessoa que não ajuda ninguém, porque ela só pensa nela, você é egoísta. Então, meu irmão, minha irmã, você não vai agradar todo mundo, então seja quem você é. Jesus não escolheu, aliás, não errou na escolha que fez, a teu respeito. Ele te ama e ele escolheu do jeito que você é. Mas você tem que respeitar o jeito que as outras pessoas são. Quinto e último aqui para a gente encerrar, apoiar os fracos na fé. Eu separei aqui para a gente ancorar Romanos capítulo 14, verso 21, que a Kézia vai ler para nós. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, eu vou falar esse contexto aqui de Romanos 14. Uns acreditavam que podia comer a carne, outros comiam só legumes. Por que comer carne? Porque tinha todo um ritual, né? Eles tinham que saber como é que esse animal foi morto. Tem um monte de coisas a esse respeito. E então eles já falavam assim que era melhor nem comer. E outros comiam legumes. E o apóstolo Paulo pega isso e fala dos fracos na fé. Ele fala assim, olha... Aí chega no final para arrematar e fala assim, não tenha dúvida no que você acredita, né? Porque tudo que você faz com dúvida é pecado. Você tem que fazer por fé. Então, o que é o conselho que ele deu? Se para você não tem problema, tudo bem. Mas se você vai fazer o seu irmão que é fraco na fé tropeçar, não faça. Se você vai fazer alguma atitude, ter alguma atitude que vai escandalizar ou vai enfraquecer esse irmão que é fraco, não faça. Porque a gente, como no decorrer da caminhada, essas coisas não abalam mais a gente, né? Eu sei a linha de conduta, eu sei como que é as coisas, a doutrina do Senhor, tal. E qualquer outra coisa não me abala. Já tem estrutura suficiente espiritual. Só que a pessoa muitas vezes quando está chegando, ela ainda é fraca, é neófito na fé. Então ela vê alguma coisa e fala assim, não, pelo amor de Deus. Ou de repente até, vou dar um exemplo aqui. A pessoa chega na igreja, fala assim, veio de um mundo bem conturbado, chega na igreja e fala assim, agora encontrei meu lugar. Vai ter pessoas perfeitas, quase nascendo asa, com a areola na cabeça. Quando ela começa a descobrir que nós somos um bando de pessoas em tratamento, que nós somos cheios de defeitos, que nós somos carentes da misericórdia de Deus, muitas pessoas se escandalizam, se enfraquecem, né? Fala assim, nossa, eu pensei outra coisa diferente. Eu vi fulano falando de Beltrano, eu vi isso aqui, tal, não gostei daquilo ali. O obreiro me recebeu de uma forma ríspida na porta. A missionária tal não falou comigo. Umas coisas pequenas que a pessoa deixa virar um monstro e quem sai no prejuízo é tão somente elas mesmas, né? Então, a discussão foi por conta disso, né? O que deveria comer ou não, por causa dos costumes judaicos. E o conselho de Paulo foi o seguinte: se você for escandalizar o fraco na fé, não coma. Então, se for fazer alguma coisa que vai escandalizar alguém, não faça. Procure não fazer, né? Porque às vezes você está estruturado, a pessoa não. Então, conclusão: não tente fazer uma pessoa ser parecida com você, mas que ela seja parecida com Cristo, autor e consumador da nossa fé. Às vezes nós queremos moldar a pessoa pelo jeito que nós somos. Isso está errado. Nós temos que moldar a pessoa do jeito que Jesus é, do que Ele nos ensinou. A ninguém deva nada a não ser o amor. Nós poderíamos pontuar muitas coisas aqui, mas primeiro que não dá tempo, e segundo que essas Deus gerou no meu coração para ter um bom relacionamento entre os irmãos da igreja. É muito mais o que você não deve fazer do que você deve, né? Na dúvida, ame. Na dúvida, ajude, né? É o melhor conselho que pode ser dado. Ame as pessoas, ajude as pessoas.
Jesus tinha esse lado muito forte, né? Ele movia-se de íntima compaixão. Recentemente, a missionária Marli fez um programa aqui com o tema empatia. E empatia é isso, é você se colocar no lugar da outra pessoa. E como Jesus fazia, ele movia-se de íntima compaixão. Então isso é importante. E eu peço a Deus que ele, cada dia mais, ele nos fortaleça nesse quesito, né? Porque nós erramos, nós somos falhos. Nos fortaleça e nos ensine cada dia mais, porque vai ser uma vida de relacionamento que você vai ter até Jesus voltar, não tem como fugir disso, né? Então, fazer desse relacionamento um convívio bom, agradável e de ajuda e de amor ao próximo, né? Porque você não tem como fugir disso. Pelo contrário, o teu relacionamento muitas vezes é mais com os próprios irmãos da igreja que tua família, tua parentela. Você passa mais tempo na igreja do que em outros lugares, né? A gente tem as atividades extras, né? Fora dos horários de culto. E até as amizades, né? Nós costumamos ter mais proximidade com os irmãos da igreja. Tem o mesmo conceito, a mesma visão, os mesmos valores, né? Que nós acreditamos. Então vai ser uma vida de relacionamento. Então, se você está orando para Deus te dar saúde e muitos anos de vida, então se prepare, porque você vai ter muitos anos de relacionamento com teus irmãos da igreja. Foi interessante o que você falou, porque primeiro assim, quando você tem esse tipo de comportamento, sua própria saúde está sendo afetada. Quando você não liga assim para as coisas, fala assim, deixa para lá, é saúde para o teu corpo. Tem muitos problemas que são canalizados assim, de forma emocional, que a pessoa vai pro corpo, né? E eu tenho pra mim assim, sabe, Kézia, que essa pessoa mais que você fala assim, nossa, eu não suporto essa irmã, não suporto esse irmão, talvez seja o teu vizinho lá no céu. Aí Jesus vai pôr pra morar do lado. Se a pessoa se arrepender, né? Senão nem sobe. Eu costumo falar o seguinte, você não precisa de todo mundo. Você não precisa, mas você não vai viver sozinho. Em algum momento você vai ter que se relacionar com alguém, com algum irmão da igreja. Então, nós temos aqui uma sede lotada. Talvez você não vai conseguir ter relacionamento, comunhão com todos os irmãos, mas eu te garanto que passar sozinho você não vai. Então, você não precisa de todo mundo, mas você não vai conseguir viver sozinho. Então tem que ter esse relacionamento, tem que ter comunhão. E vai a dica final aqui pra gente encerrar, que é o seguinte: não julgue o livro pela capa. Vou repetir: não julgue o livro pela capa. Quantas e quantas pessoas já chegaram para mim? Quantas e quantas pessoas já chegaram para Kézia? E porque a gente já conversa sobre isso. Nossa, eu conheci você melhor, é totalmente diferente do que eu pensava. Eu pensei que não tinha acesso para você, eu pensei que você era uma pessoa enjoada, eu pensei isso, eu pensei aquilo. Gente, não julga pela capa. Não, se perguntar aqui, todo mundo vai falar que em algum momento da vida alguém falou isso. Nossa, eu achava que você era diferente, eu achava que você era bravo, eu achava que você era metido, Você achou o tempo todo, você nunca teve certeza, e muitas vezes o seu achar, você passou para outra pessoa. Eu falei pro Wilson esses dias. Isso é perigoso. Às vezes chega uma pessoa nova na igreja, você já identifica, né? Você já conhece os irmãos, chegou uma pessoa nova, você já, opa, é um irmão novo e tal. Se vem alguém falar dessa pessoa para você, você viu quem tá vindo na igreja? Eu vi, é novo na igreja. É novo, mas eu já conheço, não é bem assim, cuidado. Sabe o que essa pessoa faz em mim, que não conheço ainda? Eu já crio um bloqueio, eu já vou evitar essa pessoa. Exatamente. E se essa pessoa vier falar comigo, eu já vou armada também. Eu já vou preparada, falando, não, já me avisaram que essa pessoa... Tá, peraí, mas no conceito e no padrão da outra pessoa. Exatamente. Né? Então, vamos devagar com os julgamentos, vamos pegar leve e vamos conhecer e pedir para Deus realmente trazer pessoas que acrescentem e agreguem, né, a nossa vida espiritual também. Até porque é o que a gente falou nos programas passados, né? Quem vai sentar à tua mesa, quem vai ser parte do seu convívio, não é todo mundo, né? Você vai selecionar e não tem nenhum mal disso. Nós falamos o próprio Jesus com 12 discípulos, tinha os 3 mais chegados, tinha João que era mais chegado ainda, e tá tudo bem, né? Então nós temos que ter essa consciência. É isso aí. Eu quero agradecer muito cada um de vocês. Nós estamos chegando no final do programa. Que gostoso ter vocês com a gente.
Hoje, a semana que vem, na quinta-feira, não perca, vai ser o encerramento dessa série de relacionamentos inteligentes, e é relacionamento consigo mesmo. Relacionamento consigo mesmo. Então, como você se relaciona? Como é o seu relacionamento com você mesmo? Você se cuida? Você se perdoa? Você se aceita? Então, o programa vai ser para fechar com chave de ouro. O último programa programa dessa série, né? Vai ser muito bom. Não perca, na próxima quinta-feira às 10. É isso aí. Quero agradecer de novo todos que estiveram com a gente. Obrigado. A Sueli Pereira escreveu assim: gostei. Obrigado, Sueli. Nós também gostamos aqui de ter você. Então, ainda está com a gente a Alice Tavares, a Adelita. É isso aí. Pessoas que estão com a gente e estão aqui até agora. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mandar um abraço pro meu amigo, irmão Carlos Vieira. Deve estar lá ouvindo com a esposa, com as filhas. São uma bênção também. Kátia Parré, beijo. Porque se deixar, a gente vai embora aqui falando de Jesus. O Carlos, né? Ele não aparece pra mim aqui. O povo põe no Facebook pra ele aparecer pra mim. Deus abençoe, viu, Carlos? Você é uma bênção, viu? É isso aí. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Pessoal, mais uma vez obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima quinta-feira, às 10 da noite, com o programa Inteligência Emocional e a Bíblia. Aleluia. Valeu, Ismael. Kézia, dá um beijo pro povo aí. Paz. Tenha Tchau, uma pessoal. excelente noite de sono. Durma com Deus.